Esta apresentação sintetiza o processo básico de gerenciamento de versões usando o Mercurial no Eclipse. Este vídeo não mostrará como deve ser instalado o Mercurial. Se você quer aprender como instalá-lo, por favor verifique um vídeo anterior a este que mostra como é o processo. Depois de ter instalado o Eclipse e o plugin do Mercurial, você precisará de um site ou um servidor que tenha o Mercurial instalado para que você possa interagir com o cliente do Eclipse. Nesta apresentação, utilizaremos o servidor que está indicado nesse endereço aí. É um servidor que está hospedado no Google Code e que utiliza o Mercurial como protocolo de versionamento. Esse diagrama ilustra a organização básica de repositórios utilizada pelo Mercurial. Se você quer entender um pouco melhor sobre esse conceito de workspace e essa organização, por favor veja também um vídeo que fala sobre versões anterior a este. Basicamente, o Mercurial organiza os repositórios da seguinte maneira. Primeiro, existe a área em que o usuário trabalha. No nosso exemplo aqui, esta área que o usuário trabalha será um projeto feito no Eclipse. Esta área atualiza, cada modificação desta área atualiza então um workspace local que fica na máquina do cliente. Esse workspace serve tanto para receber modificações feitas aqui no Eclipse que serão enviadas para a base de dados, como o contrário, receber modificações da base para o workspace para posteriormente atualizar o Eclipse. Este workspace local pode ser então sincronizado com um repositório remoto. Este repositório remoto é o que está no Model to Learn, conforme aquele endereço indicado no slide anterior. Esta é a configuração mais simples, em que eu tenho um repositório local e um repositório remoto. Mas o Mercurial permite qualquer configuração envolvendo repositórios intermediários e assim por diante. Então, nós vamos começar fazendo o seguinte. O nosso projeto iniciará recuperando um projeto que está no repositório do Mercurial para o Eclipse. Então vamos ilustrar aqui os envolvidos. Nós temos aqui o espaço do Java to Learn. E temos aqui a nossa máquina rodando o Eclipse. E associada à nossa máquina, a gente tem um workspace local. Então, o Java to Learn é um workspace remoto. A gente vai partir da seguinte premissa, então. Nós temos no workspace remoto já o projeto lá todo configurado. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como é que a gente vai pegar esse projeto remoto, trazer para o workspace local e, na mesma operação, configurá-lo como um projeto dentro do Eclipse. Então eu vou abrir aqui o Eclipse. Este Eclipse já tem o Mercurial instalado nele. Então eu vou entrar aqui na opção File e vou pedir um New Project. E aqui no Project eu vou pedir para gerar um projeto Mercurial. Então eu vou dar um clonar um repositório remoto no local. A ideia básica do clone é que você deve imaginar que este local ainda não existe. Então ele vai puxar esse repositório remoto e vai usar ele para montar esse repositório local e consequentemente um projeto no Eclipse. Então ele vai pedir para a gente agora o endereço
onde está este projeto remoto, ok? Então o endereço é esse aqui, tá? A gente vai digitar esse endereço aqui, então https model to learn .googlecode.com/hg. Então esse é o endereço. O username, ele vai servir, você tem que estar cadastrado no repositório. Então, no caso do Google Code, se usa o e-mail do Gmail como login. E um password, que no caso do Google Code, esse password é dado pelo servidor. Eu vou digitar aqui o meu password. Ok, e agora eu vou dar um Next. Então ele vai acessar o repositório remoto do Model to Learn para fazer a clonagem. Então ao acessar o repositório remoto, ele percebeu que existe aqui um branch. É porque um projeto versionado pode ter mais de uma ramificação. Nesse caso só tem uma. E eu vou escolher ela para trazer para o meu clone. Aí eu seleciono ela e dou um Next. Aqui, ele então está reconhecendo o projeto que ele vai trazer. Já está aqui selecionado e eu vou dar um Finish. Então, ele trouxe para essa máquina aqui o repositório do Mercurial. Seria de se esperar que ele também criasse o projeto no Eclipse. Em algumas, eu não sei exatamente o que diferencia, em algumas edições do Mercurial ele traz o projeto para o Eclipse automaticamente, em algumas não. Mas na verdade, não sei se é um bug, algum problema. Nessa versão aqui ele não trouxe. Se ele não aparecer o projeto aqui, você pode vir aqui para... Ele na verdade já está na máquina. Tá? Então você pode vir aqui para o Import. Tá? Aí você diz que quer importar um projeto já existente. E aí você vai no seu Workspace. Tá? E aí você vai ver o Model to Learn aqui. Aí você dá um OK. Ele então, você dá um Finish e ele aparece. Isso você vai fazer se ele não aparecer automaticamente, que é o que ele deveria ter feito. Então quando ele fizer isso, você vai ver então que ele trouxe para a minha máquina o projeto Model to Learn. Nesse caso o projeto tem várias pastinhas e tem uns arquivos de exemplo, tá? Que eu botei aqui TXT, que tem alguns metadados, tá? Aqui por exemplo tem metadado dizendo que isso é um source folder e assim por diante. Aqui tem um arquivo TXT equipe, ok? Então esse foi o projeto que ele trouxe, ele clonou de lá. O que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte: suponha que aconteceu o seguinte, suponha que existe uma outra máquina de alguma outra pessoa e esta outra máquina também tem uma cópia do mesmo projeto, certo? Tem uma cópia aqui do projeto, ok? De uma outra pessoa. E agora esta pessoa, ela fez alguma modificação nesse projeto. Então ela pegou essa modificação e mandou essa modificação para o projeto principal, ok? O que nós vamos aprender a fazer é, uma vez que alguém fez uma modificação, como é que eu trago agora, eu atualizo o meu projeto local com esta nova versão, ou com essa modificação que foi feita remotamente. Então,
Vamos imaginar agora que nessa estrutura que vocês viram aqui do projeto, né, que alguém, por exemplo, acrescentou algum arquivo ou acrescentou alguma pasta, tá? Então eu vou entrar aqui numa máquina remota que vocês não estão vendo aí, em que eu vou simular que alguém acrescentou um arquivo, tá? Vamos chamar de arquivo acrescentado. Eu estou criando aqui numa outra máquina e eu vou salvar esse arquivo com o nome de novo e vou colocar ele dentro de uma pasta chamada comunidade, tá? Então dentro dessa pasta eu vou colocar o novo.txt e vou gravar. Então eu estou imaginando que isso foi feito por uma outra máquina e não essa, e que essa outra máquina ela vai então enviar essa modificação para o servidor. Vamos ver, então, essa modificação está sendo enviado pela outra máquina e eu vou então receber essa modificação localmente. Bom, então, para poder receber essa modificação localmente, o processo é, então, fazer o seguinte. Vamos começar clicando aqui e pedindo o seguinte. Há um item aqui chamado Team, e nesse item Team eu vou dar um Synchronize. Synchronize significa que esse sistema ele vai comparar a versão local com a versão remota. Então eu vou dar um endereço lá do modo to learn e ele vai então fazer a comparação. Aqui ele está pedindo para mudar a perspectiva do Eclipse para uma perspectiva de sincronização. Eu vou pedir para ele lembrar minha decisão e peço para ele mudar a perspectiva. Então ele vai reorganizar a tela do Eclipse para que eu veja agora essa imagem aqui, que é a imagem da sincronização. Então nessa imagem da sincronização, ele me mostra que no repositório remoto eu tenho duas modificações feitas por outros usuários. No caso, Santanque, né, fez modificações em outras máquinas. É o incoming. E eu vou então pedir para ele atualizar na minha base local com as modificações remotas feitas. Para fazer isso, você tem duas etapas. Então, etapa número 1. Você tem que dizer para ele que ele vai fazer aqui, como vocês podem ver aqui, quando você traz aqui, você pode ter o que ele chama de pull. O que é pull? Pull é puxar essa modificação que foi feita remotamente para esta minha base local e atualizar a base local. Então eu vou fazer o pull agora e aí ele traz localmente. A outra coisa que eu posso fazer é o update. O update é trazer dessa base local para o meu projeto do Eclipse, tá? Eu posso fazer as duas coisas simultaneamente. Então eu posso fazer um pull and update. E é isso que eu vou fazer. Ele está dizendo que tem duas modificações. Eu vou dar OK. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer essas modificações para a minha base local e vai alterar o meu projeto do Eclipse, como vocês vão ver. Tá?
Ele está trazendo e eu sei que ele concluiu o procedimento no momento em que não aparecer mais nada nessa bandeja de entrada. Eu não seria obrigado a fazer o pull and update. Podia fazer primeiro o pull e depois o update. Se a gente voltar para o projeto Java, vocês vão ver agora, não é, que existe uma pasta nova chamada comunidade, que tem novos arquivos. E essas coisas eu trouxe no servidor remoto na hora que eu atualizei o meu projeto. Então, na verdade, o que eu fiz foi: essas pastas tinham sido acrescentadas por um outro usuário, numa outra máquina aqui, não é? Eu trouxe essas modificações do servidor para o meu repositório local e atualizei meu projeto do Eclipse. Vamos analisar agora o que aconteceria se eu fizesse o processo inverso. Ou seja, se eu pegasse agora e fizesse alguma modificação na minha máquina localmente, tá? E, quer dizer, eu mexesse alguma coisa aqui e quisesse agora jogar para o servidor, né? Então eu quero alterar aqui e quero colocar aqui. Então, quer dizer, isso vem para cá, para o meu repositório local, e daqui ele vai lá para o servidor. Como é que eu faço esse tipo de atualização de versão? Então, primeiro passo, vamos fazer alguma modificação, certo? Por exemplo, na pasta comunidade, eu vou criar uma pasta aqui, certo? Que tem, por exemplo, dentro da pasta comunidade, o meu nome, Santanque, por exemplo. Ok? Então, ele vai criar uma pasta comunidade. E aqui dentro, eu vou criar um arquivo texto simples, certo? Que tem meu nome aqui dentro, André, por exemplo, Santanque. Muito bem, eu vou gravar. Então, eu vou mandar gravar aqui dentro dessa pasta nova que eu criei, Santanque, certo? E vou dar um nome de membro.txt. Bom, então está gravado. O que o sistema vai fazer agora? Ele vai botar um asterisco aqui, tá vendo? Primeiro ele bota uma interrogação dizendo que esse arquivo é novo. Depois ele vai botar uma sequência de asteriscos dizendo que essa pasta, o conteúdo dessa pasta foi modificado, consequentemente dessa, consequentemente dessa, consequentemente dessa. Então esse símbolo me avisa que houve uma modificação nesse projeto que não está ainda sincronizado com o repositório central e que eu preciso atualizar o repositório central. Então, para fazer isso, eu vou clicar novamente com o botão direito. Novamente eu vou dar o Team e o Synchronize. Eu gosto sempre de fazer um Synchronize. Então ele vai fazer o sincronismo com o repositório remoto. E vejam então o que ele vai me mostrar. Ele vai me mostrar que há apenas a modificação que eu fiz, tá vendo? Então ele mostra aqui esse arquivo membro.txt com uma flechinha para a direita dizendo que esse é um arquivo que será enviado para o repositório remoto. É um acréscimo que eu fiz lá no repositório remoto, tá? Não há nada no incoming. Bom, uma observação extremamente importante que eu quero fazer para vocês é o seguinte: se no momento em que eu for fazer um envio de alguma coisa minha, houver alguma coisa para entrar, eu devo, tá, para simplificar o processo, sempre primeiro trazer a modificação e fazer o update para depois enviar a minha. Se você não seguir essa sequência, você pode ter dificuldades depois no ajuste de versões. Tá? Essa, digamos assim, é a regra simples da coisa. Depois, quando você aprender a mexer com versões de uma forma mais sofisticada, você vai poder otimizar esse processo. Como não há nada para incoming, eu não vou fazer o update, mas eu vou enviar a minha modificação. Como? Primeiro passo, eu vou dar um commit. Commit é a operação, só lembrando aqui, em que, então o commit é isso aqui. O commit é esta operação em que a minha modificação no Eclipse vai para a minha base local.
eu dou eu registro uma nova versão, não é? É uma operação de registro de uma nova versão. Então, vamos dizer que aqui eu vou colocar, aqui eu tenho que documentar o que esta versão é. Então, vamos colocar nova equipe com nova pasta, por exemplo. Então, eu documento aqui. Aqui eu seleciono o que eu vou mandar. Eu vou mandar tudo. Eu posso dar um select all. Ele seleciona tudo. Nesse caso, é esse arquivo que eu estou querendo mandar. E por consequência ele cria a pasta também na hora. Na verdade, é uma coisa importante aqui é que ele não cria pastas vazias. Você tem que sempre colocar um arquivo lá dentro para ele criar. Ok? Então eu vou colocar isso aqui lá, tá? Então, na hora que eu fiz o commit, se vocês observarem aqui agora, no meu repositório outgoing, vai aparecer uma modificação para ser enviada para o servidor. Tá? Aqui 1 apareceu e essa é a modificação. Então a ideia é a seguinte: a modificação está disponível na minha base local, pronta para ser enviada para lá. O interessante, e isso é uma coisa que o Mercurial se diferencia, por exemplo, de um sistema como o SVN, é que eu posso fazer tantas atualizações locais quanto eu quiser e depois mandar um lote inteiro para cá. Nesse caso, eu vou mandar só essa mesmo. Então agora eu vou fazer uma operação em que os dados vão para a base remota. Então essa operação, se você clicar aqui com o botão direito, é chamada de push. Então o push, se eu for registrar, é isso aqui, olha. Eu vou pegar uma operação e vou mandar para a máquina remota. Então eu vou fazer lá um push. Vejam então que agora ele vai pegar a modificação que eu acabei de fazer e colocar numa máquina lá. O que eu quero mostrar para vocês agora é um processo em que duas coisas acontecem em paralelo. É uma coisa muito comum. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma modificação na minha máquina, alguém está fazendo uma modificação numa outra máquina, não é? Então a gente vai ver como é que o que acontece nesse caso. Como é que eu sou capaz de fazer as duas coisas simultaneamente, ou seja, receber a modificação que a outra pessoa criou e ao mesmo tempo enviar a que eu criei. É muito importante que você preste atenção no seguinte: esse tipo de operação em que duas coisas acontecem em paralelo, por exemplo, eu atualizo alguma coisa lá e ao mesmo tempo eu trago alguma coisa de lá, é uma operação que pode gerar conflitos de versão, etc. Pode ser mais complicada do que nós vamos fazer aqui. Neste vídeo eu estou considerando a situação mais simples, em que as pessoas não estão mexendo nos mesmos arquivos, estão mexendo em arquivos diferentes e, portanto, não há conflito. Nesse caso, é um caso mais simples, não é? Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar que remotamente a pessoa vai criar uma outra pasta, certo? Eu estou criando aqui remotamente numa outra máquina essa outra pasta, e nessa outra pasta vai botar o famoso arquivo membro.txt. Então eu estou gravando aqui o arquivo na outra máquina. Está gravado. E então nós vamos enviar isso para o repositório remoto. Está sendo enviado para o repositório remoto. Apenas para fazer a ilustração. Todo esse processo está acontecendo na outra máquina. Bom, então agora, o que nós vamos fazer? Na nossa máquina aqui, enquanto que outra pessoa está modificando lá,
nós também vamos modificar aqui. Nós vamos criar aqui uma pasta de um novo membro. Por exemplo, vamos chamar esse novo membro dentro de comunidade, vamos chamar ele de Doriana. Então eu criei uma pasta Doriana e dentro dessa pasta Doriana eu vou criar um arquivo texto, certo? Vamos chamar de Doriana Melissa da Silva. Muito bem. Eu vou salvar esse arquivo aqui dentro dessa pasta Doriana que eu acabei de salvar e vou chamar ela de membro TXT. Então, no mesmo momento que eu estou alterando o projeto, há alguém do outro lado que também está fazendo uma alteração simultânea. Bom, agora a gente vai ver como fazer as duas coisas em paralelo. Primeiro passo, eu vou pedir um synchronize. Bom, então deixa eu ilustrar exatamente o que vai acontecer para você entender. Muito bem, eu vou refazer o desenho aqui. Opa, deixa eu usar outra cor. Então vamos desenhar aqui um repositório remoto, uma máquina com o seu workspace, outra máquina com o seu workspace. Então esse aqui é o model to learn. Isso aqui é um workspace local. Isso aqui é um workspace local. Isso aqui é um Eclipse. Isso aqui é um Eclipse. Então, aconteceu o seguinte. Imagine que essas duas máquinas, eu tenho um projeto aqui, né? E essas duas máquinas têm este mesmo projeto. Ok? Tem cópias desse mesmo projeto. Acontece que, enquanto esta máquina estava fazendo uma modificação, né? É o que eu acabei de fazer aqui no Eclipse, uma modificação, em paralelo e ao mesmo tempo essa outra também estava fazendo uma modificação. Bom, vamos supor, eu sou a máquina da esquerda. Vamos supor que essa máquina aqui, ela fez primeiro que eu, tanto, se você se lembrar aqui é o commit, então ele fez o commit, e depois ele fez o push, que é botar nesse servidor aqui. Então essa modificação desse cara já está aqui no Eclipse. E vamos supor que essa modificação não é conflitante com a minha, certo? Mesmo nós temos feito em paralelo, ela não é conflitante. Então, mas eu também tenho uma modificação. O ideal é, ao invés de eu já mandar a minha modificação, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer a modificação dele. Então, na hora que eu fiz um synchronize, tá? Se você olhar a sincronização aqui, você vai ver, eu não fiz ainda o synchronize. Vou fazer o synchronize. Então, team synchronize. Na hora que você faz o synchronize, você vai ver então que do lado de lá, não é? Ao mesmo tempo que eu tenho modificações minhas que precisam ser enviadas para lá, não é? Há modificações de lá que eu preciso trazer para cá. Então ele mostra aqui, tá vendo? Que há uma modificação para vir de lá para cá, tá vendo? No incoming. E ao mesmo tempo tem uma modificação minha para ir para lá, tá? Então a gente está nesse cenário aqui. Eu tenho essa modificação minha, que ainda está no Eclipse, nem está na base local ainda, não foi para lá. E eu tenho essa modificação de lá, que está pronta para vir para cá. Então o primeiro passo é que eu vou trazer primeiro a modificação dele. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma operação que é o pull, onde eu trago, vou fazer o pull, né? Então o pull eu trago para meu repositório local e vou fazer o update, que é quando eu pego a modificação dele e coloco na minha máquina. Eu posso fazer as duas coisas simultaneamente, não é? Então eu posso vir aqui, clicar aqui, dar pull and update. Então eu primeiro trago a modificação dele. Essa é a minha recomendação. Então eu vou dar OK.
ele então vai fazer as duas coisas simultaneamente. Como eu disse, se eu quiser, eu posso fazer em duas etapas. Eu posso primeiro fazer o pull, depois eu faço o update. Mas nesse caso, eu vou fazer as duas coisas simultaneamente. Tá. Então, estou aguardando que ele faça essa operação, pull and update. Ok. E aí ele atualiza, o meu projeto vai ficar atualizado, né? Ou seja, eu trago as modificações dele. Pronto. Então meu projeto está atualizado. Quer dizer, eu já tenho toda a modificação que ele fez lá. Agora eu vou pegar a minha modificação e primeiro vou mandar ela para o meu repositório local. Essa operação a gente chama de commit, que é onde eu registro uma versão nova do que eu estou fazendo. Então eu vou chegar aqui agora e vou dar um commit. Então ele vai pedir uma descrição. Que modificação é essa? Vamos dizer, por exemplo, que é um novo membro, que se chama Doriana, por exemplo. Tá? Eu seleciono todos os arquivos se eu quiser. No caso, esse arquivo que eu quero mandar, eu dou um OK. Então, o que ele fez aqui? Ele vai deixar no outgoing, não é, a modificação de versão para mandar para lá. Ok? Então, vocês vão ver que vai aparecer um lá no outgoing, ou um. Quer dizer, ele está dizendo o quê? Que nesse workspace local eu já tenho uma modificação pronta para ser enviada. Agora, a gente vai fazer uma operação de push. Ou seja, eu vou pegar o que está na minha base local e vou colocar no repositório remoto. Então, eu vou pegar isso aqui agora, clicar com o botão direito e dar um push. Aí ele modifica a base remota com a modificação que eu fiz lá no Google. Ok? Bom, então com isso, não é, você consegue ver que múltiplos grupos eles podem fazer modificações nos seus códigos, nas suas versões, e ir atualizando um ao outro. Por exemplo, ao mesmo tempo que os outros agora vão receber as modificações que eu fiz, eu também recebo as modificações dos outros. Por exemplo, foi criada essa pasta Asdrubal por algum membro externo e essa atualização veio para a minha máquina. Em contrapartida, eu criei Doriana e essa atualização foi para as outras máquinas. Quer dizer, com esse processo, a gente vai fazendo o versionamento. Como eu falei, este é o caso mais simples de versionamento do Mercurial. Há casos mais complexos que eu vou tratar em vídeos posteriores. Essas são as referências desse projeto. O meu nome é André Santanquet. Aí está o endereço da minha página para mais informações e outros vídeos. E essa é a licença do uso deste vídeo. Muito obrigado e até mais.